O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Simples assim mesmo, tá? Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje. A verdadeira força está em você vencer os conflitos sem você precisar vencer as pessoas, ok? Vocês conseguem perceber essa diferença? Não se trata das pessoas, ok? Você está resolvendo um conflito. Aquela pessoa não é sua inimiga, você não precisa vencê-la, ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Módulo 3, que nós começamos, né? Estamos no início dele, como merecer e manter a confiança das pessoas. E, dentro do módulo 3, o capítulo 1, evite discussões. Já fizemos a parte 1 do capítulo 1 e hoje nós vamos terminar. Eu dividi o capítulo 1 em duas partes, tá? Para que as aulas fiquem dinâmicas, fiquem didáticas, você consiga assistir em qualquer tempinho que você tenha livre. Então, hoje é a parte final do capítulo 1. Como sempre, vou começar a aula com uma pergunta sobre a sua vida para tirar você do seu ofurô de cocô, que é quentinho, né? Cômodo, porém você não evolui, e te trazer para dentro do tema da aula de hoje, para você evoluir, melhorar como pessoa. Não só a sua vida, mas também a vida de todo mundo que está à sua volta. Esse é o meu propósito aqui com você. Então, vamos lá. Quando você entra numa discussão, o seu maior objetivo é qual? É resolver o problema ou provar para outra pessoa que você está certa? Eu quero que você pense nessa pergunta, né? Quantas vezes que uma conversa começou com uma simples diferença de opinião, coisa boba, e terminou criando distância, mágoa, ressentimento, né? A polarização política tá aí para provar isso, né? Às vezes, gente, a pessoa até consegue provar o ponto dela, né? Mas ela perde uma coisa muito mais importante, que é a conexão com o outro. Vale a pena, né? Porque nas relações humanas, nem sempre quem venceu a discussão construiu uma vitória verdadeira que vale a pena ganhar, né? Já temos um bingo aí. Muitas vezes, a maior conquista, ela tá em você preservar o respeito entre vocês, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Por isso que a aula se chama A Sua Verdadeira Força está em vencer conflitos sem precisar vencer as pessoas, ok? Então, vamos seguindo, né? Estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando na parte final do capítulo 1 do módulo 3. Vamos para a leitura, depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar a ferramenta de transformação para vocês aplicarem na vida real de vocês, hoje ainda assim que essa aula terminar, ok? Todo dia fazendo um pouquinho de ferramenta de transformação, vocês vão fazer o quê? Uma transformação na vida de vocês. Vocês vão se tornar pessoas diferentes para melhor, ok? Vamos lá. Então, na parte 1, a gente estava falando daquele executivo de uma empresa de petróleo, né? Que foi demitido, ok? Ele gerou uma reação em cadeia contra ele, né? Hoje em dia, a gente chama de cancelamento, né? Vamos lá, vamos continuar a história dele. Claro que parte dessa reação em cadeia era baseada numa impressão. Mas quando os fatos não estão claros, a própria realidade se torna apenas mais um ponto de vista. E como estamos falando de relações humanas, às vezes a impressão é tão forte que nem fatos irrefutáveis bastam para suplantar uma repercussão ruim na imprensa. Diga-se em defesa de Hayward que após a sua demissão da BP, a qual se referiu como o dia mais triste de sua vida, ele passou a demonstrar muito mais empatia,
não só quanto ao papel da empresa no derramamento, mas também quanto à sua abordagem diante da tragédia. Amigos pessoais enaltecem Hayward como um homem de família, bom e generoso, e certamente tem suas razões para isso. Além do mais, a BP havia sido uma companhia confiável e respeitável durante décadas. Ambos merecem ser avaliados por seus melhores momentos, assim como qualquer um de nós mereceria se alguém tivesse divulgado uma discussão nossa com o cônjuge, um colega de trabalho ou um cliente. E Hayward e a BP provavelmente ainda serão avaliados dessa forma. Mas não era melhor evitar problemas desde o início? Vamos enfrentar conflitos quase todos os dias de nossas vidas. Assim, como impedir que uma argumentação delicada se transforme numa discussão agressiva? Em última análise, é preciso valorizar mais a interdependência do que a sua independência e compreender que a longo prazo uma negociação respeitosa é mais eficaz do que uma cruzada intolerante. Um líder brasileiro demonstrou o mérito desse princípio, apesar de todas as dificuldades históricas e pessoais. De um homem que veio da pobreza, foi líder sindical num país que é conhecido por não respeitar os direitos dos trabalhadores, viu sua primeira mulher morrer com 8 meses de gravidez porque não tinham dinheiro para um tratamento médico adequado e formou seu próprio partido político. Seria de esperar que Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, como é mais conhecido, gostasse de uma briga. Mas até nisso Lula contrariou as expectativas. Minha mãe sempre dizia que quando um não quer, dois não brigam, disse Lula certa vez a um repórter. Assim, Lula não briga, abordagem que o ajudou a se tornar presidente do Brasil durante 8 anos. Quando o Partido dos Trabalhadores venceu as eleições no começo da década de 2000, ele fez uma aliança com partidos de direita e se reuniu com líderes empresariais, apesar de seus objetivos sociais. Ao se tornar presidente, com a promessa de priorizar os mais pobres, ele também focou no crescimento da economia como modo de construir uma aliança com a classe mais abastada. Eu me considero um negociador. Se queremos paz e democracia, temos que ser tolerantes, negociar mais, comentou. A tolerância e a capacidade de negociação de Lula o ajudaram a alcançar feitos admiráveis durante seus 2 mandatos. Construindo alianças nacionais e internacionais, ele criou programas sociais que levaram mais de 20 milhões de pessoas da pobreza para a classe média. E, ao mesmo tempo, foi responsável por um período de estabilidade e forte crescimento econômico. Num país conhecido pelo grande abismo entre ricos e pobres, as habilidades de Lula puseram o Brasil num caminho de reversão de desigualdades históricas. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu estou fazendo a leitura do livro, ok? Então, assim, aqui no meu canal não tem polarização política. Estou fazendo a leitura de um livro que é um best-seller mundial, ok? Que foi escrito em 1936 e reeditado pela Fundação Dale Carnegie em 2020. Essa escrita é de 2020 e eu estou fazendo a leitura, ok? Então, assim, não há lado A e lado B. O nosso lado aqui é o lado da leitura, conhecimento, ok? Vamos continuar. O conceito de comunicação tem sido muito mal interpretado, explica a especialista em comportamento corporativo Esther Geles. Acreditamos que o mais importante de tudo é o ato de transmitir. Com isso, deixamos de alcançar o potencial máximo dos nossos diálogos. Geles lembra a executivos e funcionários de empresas como a 20th Century Fox, Léo Burnett e Arpo INC, que existe uma razão importante para que todas as técnicas de crescimento pessoal nasçam do ato de ouvir sua sabedoria interior.
Dentro de cada um de nós existe um cofre que guarda um melhor autoentendimento, um conhecimento mais elevado e melhores ideias, explica ela. A tensão e o conflito ocorrem quando você ou as pessoas que estão com você ignoram que os outros também têm uma sabedoria interior que deve ser ouvida. Então, como cultivar o hábito de evitar discussões? Descubra a vantagem de operar de maneira interdependente. Segundo Gelles, isso ocorre quando você constata que resultados de parcerias são sempre melhores quando a sua experiência e a sua perspicácia se unem às dos outros. Por mais comunicativo ou persuasivo que seja você, não alcançará os melhores resultados quando tentar suplantar o outro, e sim quando o resultado da tensão entre os dois os levar a um crescimento pessoal e os tornar pessoas mais perspicazes. E se, apesar das tensões e dos conflitos, você mantiver suas interações de forma interdependente, será capaz de alcançar praticamente todos os seus objetivos em parceria com o outro. Todos sabemos como atrair a atenção dos outros, mas são poucos os que sabem como atrair a atenção e o respeito ao mesmo tempo, afirma Gelles. Vocês prestaram atenção nessa frase? Evite discussões nas quais a maioria das pessoas mergulha de cabeça. Ok? O capítulo 1 termina assim, tá? Vou dar um spoiler rapidinho. Próxima aula a gente começa o capítulo 2 do módulo 3. O capítulo 2 se chama Nunca Diga Você Está Errado. Ok? Também é um capítulo muito top, tá? Eu, se fosse vocês, eu não perderia. Vamos conversar sobre tudo isso, né? Vamos lá. Nós e a obra e nós. Vamos lá. Bom, nessa parte final do livro, o que está mostrando para você? Está mostrando que muitos conflitos, eles não acontecem só pelos fatos em si, né? Está te mostrando que eles também acontecem pela forma como as pessoas interpretam os fatos que acontecem. Ok? Bingo? Né? Então, a gente está falando de pessoas. Não se trata da situação em si, e sim da reação das pessoas. Ok? Ok. E quando uma impressão negativa se estabelece, mudar essa percepção é muito mais difícil do que você simplesmente apresentar argumentos para tentar derrubar essa impressão negativa, né? A gente fala que aquela primeira impressão é a que fica, não tem aquele ditado, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que nas relações humanas, a percepção muitas vezes vai influenciar mais do que a própria realidade. Olha que bingo de milhões. É isso que o livro está te ensinando hoje. Que você está interpretando da situação vai ter mais influência sobre a própria situação. Ok? O livro traz como exemplo o Tony Hayward, né? O executivo da BP Petroleum, né? Aconteceu um grande derramamento de petróleo no Golfo do México. Essa situação gerou uma forte repercussão pública, né? E gerou, lógico, uma imagem negativa associada à empresa e à liderança da empresa. Só que o livro, ele traz uma reflexão quanto a isso. Ele fala que as pessoas e as organizações, elas não têm que ser avaliadas só pelo que elas fizeram de pior, né? Porque todos nós temos situações em que a gente falha, certo? Todos nós já tivemos conversas difíceis, reagimos de uma maneira que não gostamos, né? Gostaríamos de melhorar, né? Então, ninguém tem que ser avaliado pelo seu pior momento, ok? Imagina só se uma única discussão sua com um familiar seu, um colega de trabalho ou um cliente fosse divulgada na internet, né? Aquela cena ia representar a sua totalidade? Quem você é completamente? Eu acho que não, né? Porque os seres humanos, eles são maiores
do que os seus erros isolados. Já temos outro bingo aí, né? Então, uma atitude ruim, ela pode marcar uma impressão ruim, né? Mas uma vida inteira, ela é formada por muito mais do que aquele único momento. E essa que é a grande questão que o livro traz, né? O livro faz você pensar, não seria melhor você evitar esse conflito? Antes que esse conflito cause aquela impressão ruim, que é difícil depois de você reparar? É sobre isso, gente, né? Conflito faz parte da vida, vai ter. Você vai discordar das pessoas, você vai encontrar opiniões diferentes das suas, você vai trabalhar com pessoas que enxergam caminhos diferentes dos seus. Normal. A questão não é você conseguir eliminar todos os conflitos da sua vida. Isso é impossível, tá? Porque não depende só de você. A questão aqui que o livro está te ensinando é você aprender a lidar com esses conflitos sem você transformar as diferenças que você tem com a outra pessoa em verdadeiras batalhas, ok? Olha o bingo aí, né? O conflito, ele é inevitável. Agora, a forma como você escolhe conduzir o conflito é que é a sua decisão, você pode decidir. Essa você pode escolher, né? Então, assim, bingo de milhões hoje aqui, tá? O livro, então, ele vai trazer um outro princípio que é fundamental também. Ele fala que você precisa valorizar mais a interdependência do que a sua independência. E aí você me fala, o que isso significa, né? Vou te explicar. Isso significa você entender que os melhores resultados, eles não vão surgir quando você tentar dominar completamente a outra pessoa. É isso que significa. Os melhores resultados que você pode ter, eles vão surgir quando todas as experiências, conhecimentos e perspectivas diferentes que você tem e a outra pessoa conseguem ser trabalhadas juntas, ok? Conexão. Então, uma discussão, normalmente, ela nasce quando uma pessoa pensa assim, eu preciso fazer o outro entender que eu é que estou certa, né? Uma discussão nasce assim. Agora, uma conversa produtiva, ela nasce diferente. Ela nasce quando a pessoa pensa assim, o que eu posso construir junto com essa pessoa a partir das nossas diferenças, porque somos diferentes. Percebem essa mudança? Essa mudança de pensamento transforma completamente a maneira como você vai se relacionar com o mundo, com tudo. Gente, quem busca apenas vencer a discussão vai perder a oportunidade de construir a solução para aquele problema, porque o foco dela mudou para vencer a discussão e não em construir uma solução. Pouco importa, né? Se resolveu ou não, eu quero estar certa. É isso, entendeu? Ok? Então, eu quero que vocês entendam que negociar com as outras pessoas não significa você abandonar os seus valores, ok? Negociar com as outras pessoas significa você encontrar caminhos para você avançar sem transformar o outro num adversário. Tem uma via alternativa, é isso. O livro mostra, né, que quando você constrói pontes, você cria alianças, você avança, ok? É isso que o livro está falando. Então, assim, eu diria que a lição central do texto de hoje não é você concordar com tudo que as pessoas falam para você para não entrar em conflito. Não, é o contrário, tá? A lição central é você compreender que os grandes objetivos, eles dependem da sua capacidade de trabalhar com quem pensa diferente de você. Bingo, né?
E isso não é só no trabalho, tá? Na vida pessoal é a mesma coisa. Família, empresa, equipe, qualquer relacionamento. Porque nem sempre você vai ter pessoas iguais a você junto com você. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual você consegue crescer. Porque você tem diferenças para trabalhar. Olha que lindo isso. A diferença de pensamento não é uma ameaça, tá? Ela é uma oportunidade para você enxergar uma coisa que sozinha você não iria enxergar. Bingo, tá? Bingo. O livro ele também vai trazer uma reflexão da especialista em comportamento corporativo, né, a Esther Geles. Ela explica no livro que muita gente interpreta a comunicação como simplesmente transmitir a mensagem, né? Você falar, você explicar, você convencer, né? Mas essa explicação, ela suprime uma parte essencial. Qual que é? Ouvir, né? Ouvir faz parte. E quando você esquece do ouvir, você comete um dos maiores erros em qualquer relação que você tiver. Porque muita gente entra numa conversa já preparando a próxima resposta, né? Enquanto a outra pessoa ainda está tentando fazer com que você compreenda o lado dela. Qual vai ser o resultado disso, gente? Vai ser apenas 2 pessoas falando e nenhuma ouvindo. Bingo, né? Não é isso? Então entendam que comunicação verdadeira não acontece apenas quando alguém consegue transmitir uma ideia. Ela acontece quando alguém também consegue compreender a outra pessoa. A Esther, ela destaca que dentro de cada pessoa tem uma sabedoria interior, né? Tem as experiências dela, os conhecimentos dela, e isso precisa ser considerado. E o conflito, ele aparece quando você ignora que o outro também tem essa visão toda dele, que é construída pela história dele. Você já pensou nisso? Né? A pessoa que discorda de você, ela não chegou naquela opinião do nada. Ela tem aquela opinião dela que é diferente da sua porque ela viveu as experiências dela, os medos, recebeu informações, recebeu valores, né? Então, talvez ela esteja enxergando uma parte da situação que você ainda não percebeu. E isso não significa que ela vai estar sempre certa. Isso só significa que ela merece ser ouvida por você, para você simplesmente compreender e perceber o lado dela, da situação, que você ainda não parou para ver. Simples assim. Bingo de milhões, né? Escutar, gente, não é concordar, tá? Escutar é você demonstrar que a outra pessoa também possui valor. Você não quer que a pessoa te escute? Porque você tem o seu valor? Então você também tem que escutar ela. Porque ela também tem valor, ok? Quando você aprende a ouvir verdadeiramente, acontece algo poderoso. Porque a conversa deixa de ser uma disputa e se transforma numa construção, né? Esse que é o conceito de agir de forma interdependente, que o autor fala, né? Que o livro traz. Não significa que você vai depender completamente da opinião do outro, mas também não significa que você vai abandonar as suas ideias. Não é nada disso. Significa que vocês vão unir as suas forças, vocês vão juntar as suas experiências. Vocês vão permitir que 2 perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, juntas, criem um resultado melhor do que só o seu ponto de vista ou só o ponto de vista da outra pessoa. Temos um bingo de bilhões aí, tá? A independência mostra o que você consegue fazer sozinha. Agora, a interdependência mostra o que você consegue construir com os outros, junto com os outros. Olha que lindo isso. Muita gente acredita que demonstrar força é não ceder nunca, né? Não é isso. Na verdade, tem uma força muito grande numa pessoa que consegue ouvir, analisar, negociar. Uma força muito maior. Porque controlar uma discussão pode até gerar uma vitória momentânea. Mas se você construir uma relação saudável com essa pessoa,
aí sim você vai gerar um resultado duradouro. Então agora eu quero que você pense numa situação super comum, um casal que discute sobre uma decisão importante que eles precisam tomar, ou um profissional que está discordando do chefe, ou um cliente que está reclamando de um serviço. Qual que é o caminho mais fácil? É entrar no modo de defesa, né? Você querer explicar por que você que está certa, você querer mostrar os erros da outra pessoa, você tentar vencer essa conversa. Mas esse caminho está te aproximando da outra pessoa para vocês chegarem à solução? Não, esse caminho está apenas aumentando a distância entre vocês. Bingo, né? Então, eu concluo que nem toda discussão tem que ter um vencedor. Algumas discussões precisam apenas de uma solução, gente. Não tem que ter vencedor. É isso que o livro está mostrando, né? Por mais comunicativa que a pessoa seja, ela não vai alcançar os melhores resultados tentando superar a outra pessoa. O verdadeiro crescimento vai acontecer quando o encontro entre essas duas pessoas gera um aprendizado. Quando uma opinião diferente da sua provocar uma reflexão em você. Quando uma dificuldade se transformar numa oportunidade de você evoluir, né? Imagina quantas relações que poderiam ser preservadas se antes da pessoa responder, ela tentasse compreender a pessoa. Se antes dela corrigir, julgar, atacar, ela apenas ouvisse a outra pessoa. Muitas discussões terminam não porque alguém mudou de opinião, mas porque alguém finalmente se sentiu ouvido e ficou satisfeito. Esse princípio também aparece na vida profissional, tá? Eu tô falando muito da vida pessoal, mas joga para profissional também. Então, assim, um líder que só impõe as suas ideias pode até conseguir que obedeçam a ele. Mas um líder que escuta a equipe, ele vai construir confiança, né? Então, uma equipe que só disputa espaço perde energia, mas se ela compartilhar conhecimento, ela vai evoluir, vai crescer, né? Uma empresa que ignora os clientes, ela perde oportunidades, mas se ela escutar os clientes, ela aprende. Então entendam que a diferença está na forma como você enxerga as pessoas. As pessoas são obstáculos para você ou as pessoas são parceiros para construir algo maior junto com você? Bingo, né? Pessoas não são problemas, tá, gente? Para que você precise vencê-las. Pessoas são possibilidades na sua vida. E para isso você precisa compreender essas pessoas. A Esther Jelles afirma que muita gente sabe chamar atenção, mas pouca gente consegue conquistar atenção e respeito ao mesmo tempo. Essa reflexão ela é profunda, porque chamar atenção pode ser simples. Basta você falar mais alto, impor sua opinião, dominar uma conversa. Mas conquistar respeito exige algo diferente, né? Equilíbrio, humildade, inteligência emocional. Então, a influência verdadeira, ela não nasce da imposição, nasce da confiança que você constrói, ok? Agora eu quero que você pense nas suas próprias conversas. Quando alguém discorda de você, qual que é a sua primeira reação? Você tenta entender essa pessoa? Ou você imediatamente se defende? Você busca uma solução ou busca provar que você está certa? Essas pequenas escolhas que você faz revelam muito sobre a forma como você está construindo seu relacionamento com as pessoas. Porque evitar uma discussão não significa fugir de uma conversa importante, e muita gente confunde isso. Mas também não significa aceitar tudo que a outra pessoa pensa. Evitar uma discussão significa você escolher uma abordagem mais inteligente, que vai preservar a sua relação enquanto você busca resolver aquele problema. Olha que bingo! Então, isso exige maturidade, né? Só que a maturidade não está em você nunca discordar do outro. Não, ela está em você saber discordar do outro sem destruir a conexão que você tem com o outro. Bingo! O livro mostra isso. Ele mostra que a vida vai ser cheia de diferenças. Pessoas, ideias, objetivos, tudo diferente. Só que quem aprende a negociar, ouvir, construir pontes,
consegue alcançar um resultado que seria impossível de alcançar sozinha. Então aí não se trata mais de como que você faz para provar que você está certa. Se trata de como você pode encontrar uma solução que respeita os dois lados da conversa. Bingo, né? Parece uma coisa pequena de se fazer. Até é, tá? Só que transforma completamente a maneira como você lida com as pessoas. Quando você troca a necessidade de vencer pela vontade de compreender a pessoa, você abre espaço para uma relação mais forte, né? Deixa eu trazer esse ensinamento para a sua realidade. Quantas vezes que uma discussão pequena consumiu horas da sua energia? Quantas vezes que uma palavra dita no momento errado criou uma distância que depois foi difícil você recuperar com a outra pessoa? Quantas vezes você percebeu que o problema deixou de ser o assunto inicial e passou a ser apenas uma disputa de egos, orgulhos feridos? Muitas, né? Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes você não está defendendo apenas aquela ideia inicial, você está defendendo o seu ego. E quando o ego assume o controle, querida, a solução, ela está lá no último lugar da fila, ela não é mais prioridade. A prioridade passa a ser você ganhar, você ser vitoriosa naquela discussão, ok? O orgulho, ele quer vencer a conversa. A sabedoria não, a sabedoria ela quer preservar o que realmente importa, que é o problema que você veio resolver. Então, evitar uma discussão agressiva é uma escolha que você vai fazer todo dia, né? Ela aparece quando você respira antes de responder, faz uma pergunta antes de acusar, tenta compreender antes de concluir, lembra que tem uma pessoa do outro lado, uma pessoa que tem as próprias experiências, que também quer ser respeitada, ok? Viram quanta consciência foi criada aqui? E é exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na Cartilha Mente de Ouro, para você ter uma mente próspera, não só para conquistar as coisas, mas também para lidar com diferenças, com desafios, com relacionamentos. Então você vai aprender a fortalecer sua inteligência emocional, desenvolver sua comunicação, construir uma relação baseada em respeito, né? Sair das reações automáticas, compreender melhor suas emoções, criar uma atitude que aproxima pessoas e não afasta, para você crescer, né? Não só alcançar resultado, mas crescer, aprender a caminhar melhor com aqueles que fazem parte da sua jornada. Tem que caminhar junto, não existe caminhar sozinha. Além da cartilha, ainda te dou o bônus do cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios práticos e curtinhos para você fortalecer todo dia um pouquinho mais essa nova mente que você está aprendendo a ter aqui comigo. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo foi feito à base de muito estudo, conhecimento, só que eu compilei ele numa coisa muito prática, muito curtinha e didática, ok? Agora, escreve aqui nos comentários qual foi a situação em que, se você tivesse ouvido mais, você poderia ter evitado uma discussão. Responde aqui para mim. Antes de eu encerrar a aula, tá na hora do desafio da mente de ouro, né? Porque aqui o conhecimento que você está aprendendo só faz sentido se você coloca ele em prática. Então, hoje eu quero que você escolha uma conversa em que normalmente você teria aquela tendência de se defender. Pode ser com qualquer pessoa, tá? Então, antes de você responder, eu quero que você escute até o final tudo que a pessoa tem para falar. E aí eu quero que você faça uma pergunta para ela, para você compreender melhor o lado dela. Tenta encontrar um ponto em comum entre vocês dois antes de você apresentar a sua própria opinião. Ok? Depois, eu quero que você observe se a conversa ficou mais leve, se a outra pessoa demonstrou mais abertura, se você conseguiu construir uma solução, né, para esse problema, ao invés de apenas ficar defendendo sua posição. Depois você volta aqui nos comentários e compartilha com a gente, tá? Você vai aprender que muitas vezes a maior demonstração de inteligência que você pode dar não está em você encontrar os melhores argumentos, vai estar em você encontrar caminhos melhores para seguir com essa pessoa, ok?
Então você já sabe, aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real. E concluindo esse capítulo, você aprendeu comigo hoje que evitar uma discussão não significa fugir de uma opinião diferente, tá? Significa você aprender a lidar com a opinião diferente de uma maneira madura e inteligente, né? Você aprendeu também que as impressões, elas podem influenciar profundamente a forma como a pessoa enxerga a situação. Então, é por isso que a sua atitude durante momentos tensos podem construir ou destruir, né? Você viu também que grandes resultados surgem quando você valoriza a interdependência, tá? Quando você entende que a outra pessoa tem as experiências dela e elas podem complementar as suas, você cria interdependência. Você também aprendeu que a comunicação não é apenas transmitir a informação, é você ouvir, compreender e reconhecer que tem uma pessoa do outro lado da conversa. Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre que você não precisa vencer toda a discussão para ser respeitada. Muitas vezes, o verdadeiro poder vai estar em você manter a calma, ouvir com atenção e construir uma ponte onde outras pessoas iam levantar um muro, uma barreira, né? Porque pessoas inteligentes não são aquelas que sempre conseguem provar que estão certas. Pessoas inteligentes são aquelas que conseguem transformar as diferenças que têm com as outras em crescimento para ela e para outra pessoa, né? Transformar uma relação com a outra pessoa em grandes oportunidades, ok? Então, a aula aqui está terminando, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar. Então, eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês. Todos os dias tem aula nova às 7 horas da manhã. Um beijo.